Qual é a sua opinião sobre o céu? Você acredita que esse lugar existe? Se sim, é um lugar de luz e música etéreas, onde coros adoram a Deus em um ambiente de beleza deslumbrante e arquitetura elaborada. Você imagina deslumbrantes exibições de ouro e prata, com uma profusão de inúmeras pedras preciosas? Isso é sem dúvida verdade em certa medida, mas não é a imagem completa. Talvez você veja o céu como a superfície interna de uma enorme cúpula côncava que se estende por toda a Terra. Quando a borda da cúpula se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que vai ficar aquém, mas nunca o faz. Sempre cobre a terra que está abaixo. Quase todos os habitantes da Terra têm alguma impressão do céu. Ao contemplar as vastas possibilidades, devemos ter em mente que vários termos são usados para descrever o céu. O substantivo único céu destaca sua unidade global. Outras expressões parecem se referir a seus diversos aspectos ou partes. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos eles reunidos sob o nome de céu. Esses lugares podem ser dedicados em diferentes momentos a diferentes seres e atividades. Em 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu, e eu conheço tal homem, seja no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Como foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem pronunciar. Este trecho indica que há 3 céus no total, um imediatamente acima do outro. O mais alto é o que Paulo descreve como o terceiro céu. É o lugar do paraíso e da morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado do universo. São passagens como esta que nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, a pureza ou santidade. As palavras faladas lá são tão sagradas que não podem ser repetidas fora. Paradeisos, paraíso, é a palavra grega que designa um jardim. Representa o jardim de Deus no céu. O paraíso é o destino final de todos os pecadores que se arrependeram verdadeiramente e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus promete ao ladrão arrependido que ambos estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da Terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma área chamada a metade do céu, ou o meio do céu. Pelo que sei, isso descreve uma espécie de grande área onde diferentes tipos de seres vão e vêm. Os versículos seguintes mencionam vários seres poderosos que proclamam a partir do meio do céu. E olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 para os habitantes da terra por causa dos toques restantes da trombeta dos 3 anjos que estão ao redor do som. Apocalipse 8, versículo 13. Então vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Então vi um anjo de pé no sol e gritou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu: Vinde e reuni-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o meio-céu. Este poderia ser o segundo céu. Poderíamos supor, finalmente, que o céu visível, aquele que é visível à nossa vista natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto, e os habitantes do céu,
Que tipo de criaturas são? O nome mais comum dado a eles é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm outras funções possíveis, independentemente de suas tarefas. São enviados por Deus para seus propósitos. No entanto, as Escrituras nos informam que também há anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes, pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O fato inegável, portanto, nos confronta com a realidade de que nosso mundo, conforme o conhecemos hoje, é um cenário de conflito. Além disso, esse conflito não se limita à Terra. Também é um fator vital em tudo o que ocorre no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Em primeiro lugar, como já foi dito, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus, enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo, comumente descritos como anjos da guarda. Mateus 18, versículo 10 diz: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celestial. Neste versículo, Jesus fala sobre as crianças que têm anjos no céu, que constantemente veem o rosto do Pai. Implicitamente, o olho vigilante do Pai direciona esses anjos para as crianças potencialmente vulneráveis. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros, que entram em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isso pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e segundo céu. Algumas escrituras pintam uma imagem diferente do que está ocorrendo atualmente no segundo céu. Como já mencionado, às vezes é o cenário de um grande conflito entre anjos opostos. Alguns servem a Deus e outros a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que esse conflito acontece. Também é aqui que Satanás derrama um dilúvio de acusações caluniosas contra os cristãos da terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10, lemos: Ouvi grande voz no céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O anjo o descreve como o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite. Esta escritura continua prevendo que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, está claro que ele continua ocupando um lugar em algum ponto do céu e está enchendo o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O versículo seguinte é um aviso aos habitantes da terra sobre o que podem esperar quando o diabo for finalmente expulso do céu para a terra. Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Esses versículos preveem um período em que Satanás terá apenas um curto tempo, talvez esteja próximo, mas ainda não se cumpriu. Sem dúvida, os eventos descritos ainda não aconteceram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atividades atuais de Satanás. Muitos cristãos falam frequentemente como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 príncipes satânicos chamados Morte e Hades, que governam no inferno, mas Satanás em si vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20, versículo 13 diz: O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso é claramente descrito em Jó 1, versículos 6 e 7. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor.
Veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondendo Satanás ao Senhor disse: De rodear a terra e passear por ela. Muitos cristãos frequentemente falam como se Satanás estivesse confinado no inferno, mas isso não é verdade. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem impregna a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Deus, a glória do céu, criou a terra e a entregou à raça humana para que cuidasse e desfrutasse. No entanto, em vez de obedecer às instruções de Deus sobre as coisas da terra, Adão e Eva decidiram ouvir Satanás. Sua desobediência, sua rebelião contra Deus, os separou da comunhão com Deus, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, versículo 19. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a todas as gerações. A Bíblia afirma: E Deus viu que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, versículo 12. Em Isaías 24, versículos 5 e 6 diz: A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra geme porque foi manchada pelo pecado. Como uma doença incapacitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus declaram a glória de Deus. Isaías 66, versículo 1 diz: O céu é o meu trono. Como ele é absolutamente santo e sem pecado, Deus não pode tolerar o pecado nem olhar para ele sem que haja julgamento. A Bíblia afirma sobre Deus: Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal e não podes contemplar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1, versículo 13. Mas o amor dele é tão poderoso e grande que ele fez um caminho para eliminar a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo, que nos redimiu da pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, assumindo os julgamentos que merecemos, apresentando-nos sem culpa ao seu Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque é o único que pode salvar a distância entre o céu e a terra. A Bíblia diz: Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, versículo 19. Nos é difícil admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores por prática. A boa notícia é que Deus fez um caminho para nos salvar pela sua graça. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A diferença entre o céu e a terra é que Jesus Cristo deixou a glória do céu e veio a esta terra infestada de pecado por uma razão, para tornar possível a nossa salvação eterna. E isso faz toda a diferença para Deus e o céu, e para nós na terra. Veremos muitas vistas gloriosas no céu, mas a mais poderosa de todas será o Salvador do mundo em sua glória. Os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que está longe. Isaías 33, versículo 17. Jesus Cristo nos deu uma visão disso quando abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então vi um cordeiro. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. Apocalipse 5, versículo 6. Faz parte da nossa natureza humana querer soltar nossas fantasias sobre o céu. Mas Deus tem suas razões para nos dar apenas um vislumbre de sua morada eterna.
A linguagem humana é insuficiente para descrever tal majestosidade. A magnificência das posses da terra será atenuada à luz do sol do céu. João só podia expressar isso com analogias. O seu esplendor era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, como o jaspe, límpido como cristal. A grande rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, versículo 21. Aqui na terra, as ruas são cobertas de cascalho e as janelas são de vidro. Mas João escreve sobre ruas de ouro que são transparentes. Lembre-se de que no céu tudo é novo. Apenas instantâneos das coisas que virão nos são dados. Precisaremos de uma transformação celestial para compreender tal glória. As coisas turvas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Agora só Ele as conhece. Enquanto praticamos a paciência na espera, permita que os pensamentos da glória do céu encham sua alma. Te sustentarão até o dia em que teus olhos se abram completamente. Pedro diz àqueles cuja esperança está no céu: receberão uma rica acolhida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1, versículo 11. Quando ele estender os braços convidando seu povo a entrar, dirigir-se-á a seu Pai e dirá: e a glória que me deste, eu lhes dei, para que sejam um, como nós somos um. João 17, versículo 22. Veremos suas mãos marcadas pelos pregos, cairemos a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu maravilhoso nome. Isso é o que veremos no céu. Oremos. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que despertes em nós a plenitude do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a desenvolver nossa relação com o Espírito Santo e a viver em seu poder, utilizando seus dons. Jesus nos fez uma promessa. Tu nos disseste: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. Ajuda-me a compreender que não entendo tudo e que está tudo bem, pois o Espírito Santo sabe tudo. Supre-nos com o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que acontece em nossa vida. Peço-te em teu nome. Assim como o sol surge a cada dia contra a escuridão da noite, por favor, dá-me clareza com a luz do Santo Pai. Pai Celestial, concede-me descanso mental e acalma meu coração agitado. Minha alma é como um mar tempestuoso. Parece que não consigo encontrar minha estabilidade. Dá-me a energia e a clareza mental para encontrar meu propósito e percorrer o caminho que preparaste para mim. Confio no teu amor, Deus, e sei que me ajudarás a sair desta noite. Assim como o sol surge a cada dia contra a escuridão da noite. Por favor, traz-me clareza com a luz de Deus. Em teu nome eu peço. Pai bondoso, rogamos que entres completamente em teu bairro, pedindo o poder e a força da mente de Cristo concedido pelo teu Espírito Santo. Por favor, dá-nos a energia necessária para superar todas as provações e provocações que se apresentem. Torna-nos, Senhor, em autênticos seguidores de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de mente sã. Desenvolve minha mente para que seja como a de Cristo. Espírito Santo, vive em minha vida e faz com que eu permaneça sempre em ti. Deus, Espírito Santo, tem piedade de nós. Fortalece-me em todas as minhas dificuldades. Dá-me teus dons visíveis e permite que teus 12 frutos amadureçam em mim. Ó Espírito Santo, que busca a salvação de todos os seres humanos e para isso desejas que todos eles obtenham o conhecimento da tua verdade, apresenta a todos eles tua poderosa luz e teu amor de boa vontade, para que glorifiquem a Deus em unidade de fé, esperança e amor. Envie trabalhadores para a messe, que estejam verdadeiramente inspirados por ti, que sejam a alma da igreja missionária. Amém. Ó Rei da Glória, envia-nos a promessa do Pai, o Espírito da verdade.
Que o Consolador que procede de ti nos ilumine e infunda toda a verdade em nós, como prometeste. Amém.